Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Tô aqui com o cliente hoje e a gente vai fazer um treinamento operacional de supervisor, tá? Na ferramenta aí da DeltaVox. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês algumas das funcionalidades do sistema, como que ele permite fazer um trabalho bem bacana aí. Então, o primeiro ponto, né? A gente vai logar aqui com a senha de supervisor. Então, o login de supervisor, ele tem basicamente os acessos a esses módulos aqui do lado esquerdo, tá? E de cara eu já consigo ver aqui o meu painel operacional, né? O que que é isso aí? Eu consigo ver os ramais que estão conectados, né? Quem está online, quem está com a máquina ligada. Não quer dizer que eles estão funcionando ou não, tá? Isso aqui não serve para você ver o preditivo do discador, por exemplo. Você verificaria só se os ramais estão ativos. Então, por exemplo, eu estou utilizando o ramal 1099, eu tenho a máquina 1002 ligada e a 1003 ligada nesse momento. Então, isso aqui serve para quê? Para a gente poder verificar se algum operador fala, eu estou com um problema aqui, ó, meu, eu não recebo chamada. Abrindo esse painel, você já vê que o ramal dele está offline. Então, ele deve estar com um problema de internet. Porque, ó, para dar problema no ramal é muito difícil, porque, ó, o softphone o operador não mexe, o usuário e a senha são cadastrados pela equipe da DeltaVox visando a segurança. Então é muito difícil, só se ele for lá e desconfigurar o ramal, né? Abrindo o microchip. Então a gente aconselha a não mexer nessa parte, a gente nunca teve problema com isso, tá? Então esse é o painelzinho aqui do operador. Outro ponto legal aqui, que o supervisor ele já tem acesso à parte de gravações das ligações. Então, toda chamada que rolar saindo do discador do PABX, você consegue ver a data, né, a hora, origem, destino, duração, filas, e aí você pode escutar em real time, tá? Ou você pode baixar para o seu computador. Então esse acesso aqui serve, por exemplo, para você que vai fazer um BKO, para você que precisa monitorar depois. Cara, você já tem o acesso aqui, você pode fazer também um trabalho de qualidade, CX, ouvindo as ligações, entre outros, tá? Então ele tem o acesso full. Se você tiver alguma senha do supervisor que você não queira que ele tenha acesso às informações, a gente também consegue tirar, tá? Então é tudo parametrizado o sistema. Outra parte bacana é que você tem acesso de relatório de ligações. Aqui, o acesso ele, é ele mostra para você todas as ligações ativas que aconteceram dentro do sistema. Ele até dá um gráfico. Então você fala, legal, hoje aconteceram, teve 69 atendimentos, você teve 4 ocupadas, 0 falhou. E conforme isso aqui for crescendo durante os dias, você consegue ver um gráfico aqui em barras, né, com as metas acompanhando, né? Esse servidor aqui ele é novo, então a gente fez uns simulados hoje aqui para apresentar para o cliente. Tá legal? E aqui nesse relatório também você tem o tempo falado das ligações, se ela foi atendida. É bom falar o seguinte, tá? Aqui, esses 2 segundos aqui é caixa postal. Então o nosso filtro de caixa postal, a caixa postal é uma ligação atendida, tá? Porque, querendo ou não, a telefonia entende que do outro lado do cliente atendeu, mas ele colocou essa ligação numa caixa postal. Então você pode ver que o nosso filtro de caixa postal, ele trabalha com de 2 a 3 segundos para estar eliminando essa chamada. Essa chamada não cai no preditivo na operação. Então é bem legal que você já consegue ter essa noção aqui nesse relatório, tá? Ligações perdidas, então ligações que aconteceram e o sistema não, ninguém atendeu, ninguém falou, né? Aconteceu alguma coisa, então você tem. E aqui a gente vai para o módulo do call center, né? Então a parte de cima ali é alguns relatórios sobre ligações para você entender só o conceito de ligação e PABX mesmo. Aí entrando aqui no módulo call center, a gente vai ter o painel do agente. Isso aqui é para o agente logar. Depois eu vou mostrar a telinha do agente para vocês como é que ela funciona, tá?
Então, se o supervisor quiser se logar com uma conta de agente, quiser fazer alguma coisa, ele clica aqui, ele abre o perfil de agente, tá? Então, ele pode estar fazendo um login aqui, poder puxar uma ligação, poder fazer alguma coisa, ou até mesmo entrar na fila de atendimento. Raramente o supervisor usa essa aba aqui, mas ela existe, tá? Aí a gente vem para campanhas, né? Então, quando a gente vai falar de campanhas, quando você vai trabalhar ligações saída, é campanha de saída. E para configurar uma campanha, você vai usar a opção campanha de saída. Só que antes da gente entrar no detalhe de campanha, é muito bacana a gente entender o seguinte: para eu configurar uma campanha, eu preciso ter duas coisas configuradas no sistema. Eu preciso ter as pausas e os formulários. Se eu não tiver pausa e formulário cadastrado no sistema, não funciona, tá? Eu não consigo criar uma campanha. Eu já deixei parametrizado aqui algumas pausas, né? Então, criei pausa improdutiva, pausa produtiva, pausa reunião, pausa feedback, pausa almoço, pausa 10. Como o sistema do banco de dados ele é em CSV, ele não aceita cedilha, acento, exclamação, interrogação, então os arquivos aqui eles são configurados dessa forma, tá? E isso serve também para os formulários. Eu já deixei um formulário aqui pré-configurado, e eu acho que vai servir até para a operação começar. Ele chama um formulário teste, eu posso mudar o nome dele. E nesse formulário eu criei alguns status. Então eu criei o primeiro status telefonia. Então, se a ligação tá ok, se é um ocupado, caixa postal mudo caiu. Por mais que a gente tenha um classificador, é importante que saber que alguma coisa pode passar, né? Até 15, de 15 a 20% de problema de telecom pode passar. Aí eu tenho uma opção de cliente, o cliente ok, ele é sem interesse, ele desligou, ele agendou, é um contato errado, por exemplo. Já possui o produto da Claro, que aqui é um cliente que vai trabalhar o produto Claro. Sim ou não? Possui concorrente? Criei uma lista. Vivo, TIM, Oi, Net, Desktop ou não. Então ele também pode parametrizar isso aqui, né? Área de texto, ele pode digitar. Então quando isso aqui chegar para o agente fazer uma palitação, ele pode digitar qualquer coisa da conversa para deixar guardado o histórico, tá? Motivo de recusa, criei alguns motivos de recusa. Acha caro, já tem o produto, não gosta do produto, não quer opinar, tá? Então eu criei esses campos aqui de formulário para poder iniciar uma operação ali bem simples, porque a gente vai simular aqui um atendimento, tá legal? Então, se você tivesse editado alguma coisa, clique em salvar, tá? No caso aqui já está pronto. Campanhas, vamos para a campanha de saída. Aqui é muito importante notar o seguinte: se eu vou trabalhar ligação manual, então se eu vou deixar o meu operador digitar um número e esse número uma ligação manual mesmo, então eu tenho que ter essa campanha sempre ativa, tá? Então sempre se atentar às datas, você pode colocar lá um tempo bem extenso, ou você retira ela e o operador não pode mais fazer chamada manual, tá? No caso aqui eu tenho uma campanha já iniciada, tá? Eu vou deixar ela como inativa, então eu escolho ela aqui, escrevo desativar e altero o status. Então essa campanha teste ela não funciona mais, tá? Vamos criar uma campanha nova do zero então. Eu venho aqui em nova campanha, vou colocar aqui teste de chamada. Eu posso escolher se ela é preview, manual ou preditivo. Aqui no caso a gente vai trabalhar no preditivo. Escolha a data, é muito importante a data inicial e a data final, tá? Também o horário. Por que o horário é importante? Vocês viram aqui quando eu abri a parte de PABX que existia PA logado. Mas não era o módulo do discador preditivo, mas se o operador largar logado e o sistema logado e tiver no horário, ele vai discar. Então você vai queimar seu mailing, o cliente vai entrar lá na PA, vai ficar falando alô, daí o cliente desliga e por regra, cada 180 segundos a chamada é cancelada, então você vai estar recebendo ligação e queimando seu mail. Então sempre se atente ao horário que você vai colocar a campanha para trabalhar. Por exemplo, minha campanha começa às 10 horas, e ela vai até as 19 horas. Então, beleza. Então, ela vai até as 19 horas. Por que é importante saber disso? Cara, não tá discando. Quando você fala não tá discando, possivelmente o erro tá aqui. A data tá errada ou o horário tá errado, tá? Formulário. Então aqui você vai escolher aquele formulário que a gente criou. Você pode ter vários formulários. Para cada campanha você pode ter um formulário diferente. Aqui no caso só tem um.
Aqui se fosse ter uma URL de algum site externo para colocar para abrir na PA, se fosse tudo fechado, você pode usar, mas no caso aqui não. Plano de descagem, qual operadora vai sair? Então a gente tem um SIP server, né? Como o cliente vai usar uma conta telefônica nossa, a gente tem essa conta. Se ele tivesse outras contas de telefonia, ele poderia escolher qual tronco ele vai estar discando. O máximo de tronco. Aqui vem o segredo. Então, tem clientes que tem número ilimitado. O que é ilimitado? Se você deixar no zero, ele desativa o limite de troncos, tá? E aí ele vai trabalhar o preditivo certinho. Então, se você tem, por exemplo, um ou dois troncos, você pode colocar 4, 5, 6, 7. Geralmente o pessoal deixa no zero, tá? É importante aqui, ó, qual fila eu vou discar. Lembra que eu falei que eu tenho uma fila manual? Eu posso ter uma fila manual ou a fila ativa, tá? Tentativas. Quantas vezes eu vou rodar esse e-mail? Quando eu tenho um alô efetivo e o operador salva o formulário, tá legal, cara. Eu já matei o mail, o contato tá morto. Agora, toda que deu caixa postal, não atende, tudo que for lixo de telecom, ele vai voltar a testar. Então, eu tenho cliente aqui que eu já vi trabalhando aqui com mais de 20 voltas no mail. Você pode, cada volta que você der no mail, a chance de atendimento ela vai diminuindo, tá? E aqui é a parte legal que é o script, onde você já pode. Eu vejo muito em call center o pessoal colocar post-it nos monitores, né? O nosso sistema ele permite você criar um post-it virtual aqui. Então, onde você vai colocar assim, por exemplo, ó, bom dia, tarde ou noite. Meu nome é XXX. Sou representante da empresa XXX. Desculpa aí o erro de português. O motivo do contato aí você pode derivar aqui o que você quiser colocar de script. Então, se o operador é novo, ele pode ler aquele script para fazer a abordagem inicial para o cliente, tá? Feito isso, criada a campanha, muito simples, tá? Você dá um salvar. Salvou, tá aqui a nossa campanha teste de chamada. Aí vem a parte do mailing. Então agora a gente vai carregar o mailing. Então vem aqui, ó, carregar lista. Importar repetido. Se você quiser que ele importe linhas repetidas, você põe sim. Se você quiser que ele já limpe todos os repetidos, você põe não. O linha repetida ele pega pelo Telefone. telefone, Isso. telefone. Isso. Aí você não disca pro mesmo número. Você pode ter dois Pedros à vontade, você entendeu? Mas se os seus Pedros tiverem O número telefones iguais, não, não disca. não disca. Ele vai limpar um. Então você escolhe Entendeu? aqui. E o arquivo, cara, eu vou pegar aqui um. Olha que legal. Ele fez o import. Só que aí ele falou, ó, existe erros. Esse arquivo aqui, ó, tinha 3 registros. Ele importou um só. Aí ele tirou os repetidos e os nomes. Então ficou bem simples, cara. Aí o formato é o telefone. E daí pra frente você pode colocar o que você quer. Na primeira coluna sempre o telefone. Depois nome, endereço, CEP. Todas as informações que você quiser colocar no meio. Tá legal? Então, basicamente, inicialmente é isso. Se tiver tudo certo, ele não apresenta erro nenhum. Tá? Se tiver errado, ele vai falar para você o seguinte: ele vai carregar a quantidade de mailing que estava certa. As linhas que estiverem erradas, ele vai gerar um arquivo para você falando: ó, esse aqui não foi importado. Então você pode clicar lá, baixar, ele vai mostrar todas as linhas erradas. O que é errado? É telefone errado. Então, por exemplo, tem cliente que não tem telefone no mailing, ele não carrega. Telefone extenso, ele não carrega. Telefone duplicado, ele vai tirar. Mas olha, tem parentes, tem um espaço, tem tracinho, ele limpa. Então ele limpa e deixa o número certinho para carregar, isso aí não vai ter problema. Ele só não vai carregar mesmo quando ele entender que não é um telefone, porque ele vai fazer a contagem de 11 dígitos, tá? Então beleza, carregado. Pô, legal. E como que eu sei que essa campanha tá carregada e tá tudo certo? Eu venho aqui, ó. Eu tenho na aba relatórios. Eu tenho a última opção aqui, ó, chama monitoramento de campanhas. Aqui eu consigo ver o retorno do mailing. Então eu venho aqui escolher a campanha, minha campanha chama teste de chamada. Ó, eu carreguei 3 registros. Ele carregou os 3, tá legal?
Você tem opções quando você está nessa aba aqui, eu gosto de acompanhar muito ela, tá? Eu adoro essa tela porque ela me dá o histórico do que está acontecendo aqui na minha PA. Então eu consigo ver o que está discando, eu consigo ver como que tá, o que está acontecendo, se a chamada está sendo completada. Então pensa, você tem um mailing de 5.000, você quer saber o que está rolando com ele. Ele vai falar quantas foram atendidas, quantas são curtas, quantos deu problema na telefonia, quantas não estão atendidas e quanta opção você tem para discar ainda ou não. Se você clicar aqui, ó, você pode esconder todos os operadores que não estão logados. Aí você vê só o que está logado na campanha, tá? E aqui você visualiza log. Essa parte é bem legal que você vê que as chamadas estão acontecendo, que está rolando. Então ele pode mostrar isso para você também, tá? Então essa é a parte da campanha, beleza? Eu vou estar seguindo aqui. Você prefere que eu faça descagem nesse momento, eu fale um pouco de operador? Ou você prefere que eu siga os relatórios? Hein, Pedro? Hein? Tá, o Pedro tá. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou mostrar aqui agora. Eu vou fazer uma. Eu vou tirar meu operador de pausa antes de mostrar para vocês verem aqui acontecendo o processo de ligação, tá legal? Então o meu operador, ó, vocês podem ver que ele está em pausa, uma pausa produtiva, tá? Desde o meio-dia. Então já fazem 4 horas que ele está em pausa. Então vou tirar meu operador de pausa. Falta um detalhe importante. Vou voltar o operador para pausa aqui. Eu esqueci de ativar a campanha. Saídas, saída. Pode ver, ó, ela está desativada, então não vai discar. Então clico aqui e altero o status para ativo. Beleza, agora a campanha está ativa. Vamos voltar lá para o monitoramento. Eu vou tirar o cara da pausa. Ó, a partir do momento que eu tirei ele de pausa, já está discando. Tá legal? Então, tá fazendo a ligação. Ó, a ligação ela bateu aqui. Tá? E eu acabei cancelando a ligação. E já tá fazendo outra. Tá? Então eu queria mostrar esse processo de ligação para vocês aqui, para vocês entenderem como funciona. Alô? Opa, Alô, tudo bem? Boa tarde. opa, beleza? Tudo? Meu nome é Jonathan, eu tô fazendo um teste de ligação. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Sim, normal. Qualidade da ligação tá excelente? Sim, normal. Tá, show de bola. Se você puder deixar um pouquinho no mudo aqui, enquanto a chamada fica ativa, porque eu vou mostrar daí a tela de palitação. Tá ok, eu vou deixar aqui no mudo. Tá legal. Então, pessoal, vocês podem ver que eu tenho a chamada ativa, então eu estou ocupado, meu operador nesse momento está atendendo. Olha que bacana, ó. Eu tenho aqui, ó, uma chamada completada, que é exatamente essa que eu estou falando. E eu tenho ainda não, 2 chamadas não atendidas, né? De 3 que eu tenho aqui na fila. Agora, qual que é o processo? Agora eu vou mostrar para vocês na outra tela aqui, a tela do operador. Então eu estou na tela do operador nesse momento, eu vou compartilhar aqui com o Pedro, tá, Pedro? Só um minutinho que eu vou compartilhar com o cliente. Show de bola. Aqui nessa tela, como vocês podem ver, na tela do console do agente, eu estou nesse momento numa ligação. Olha que bacana, ele traz a informação da campanha, então essa campanha chama teste de chamada. Nesse teste de chamada, essa campanha poderia, por exemplo, chamar assim campanha oferta inédita, oferta plano controle, oferta TV Smart. Então assim, o nome da campanha o operador vai estar vendo, tá? Aqui ele traz o número do telefone. Esse registro aqui não tem nome. Então ele estando sem nome do cliente, eu não trago opção aqui, tá? Então se tiver com o nome do cliente imputado, eu posso trazer a campanha, o número do telefone, o nome do cliente, endereço, o que precisar do cliente que tiver no meio e as condições a gente traz aqui, respeitando sempre a LGPD, tá? Desculpa aí, pessoal. Aqui está o script, então, onde eu coloquei lá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é XXX, sou representante da empresa X, o motivo do contato é, pá.
tá? Então você pode melhorar o script, aumentar, isso aqui você pode diminuir, tá? Você pode fazer o formulário ficar maior, menor, você pode trazer ele para cá, então depende da sua necessidade, tá legal? O... E aqui é aquele formulário de palitação que eu falei para vocês. Então eu vindo aqui, ó, eu tô falando com o cliente, ó, é um problema na telefonia? Como tá a telefonia? Tá ok. O cliente, aí eu falando com o cliente tem interesse? Ele desligou? É um agendamento? O contato errado? Vamos dizer que o cliente tá ok. Já possui o produto claro? Sim ou não? Não. Possui concorrente? Aqui eu coloquei. ah, ele possui a Oi. Então aí o operador ele pode falar assim, cara, o cliente gostou da resposta, da proposta, né? E pediu uma visita presencial de um representante. Então você está dando informação para a empresa que quando esse cara gostou e ele quer uma visita técnica, né? Que a operação permite isso. Aqui é o motivo da recusa. Ele acha caro, já tem o produto, não gosta do produto, não quer. Opa, mas eu ponho um pontinho, porque não existe motivo de recusa. Ele se interessou. Tá legal? Aí eu salvo sempre salvar os dados. Então ele salvou o dado, beleza? Com isso a gente consegue armazenar e garantir que isso aqui está lá no meu retorno de e-mail. E acabando a chamada, eu venho aqui, eu posso desligar a chamada, tá legal? O cliente mesmo pode desligar também. A partir do momento que eu desliguei, o que o meu discador vai fazer? Ele está discando de novo. Então eu fico aqui esse histórico. É, eu posso configurar o tempo de warp time, tá? O que é isso? É o tempo de after call, na verdade, né? Então eu consigo configurar o after call para que ele faça ele leve um tempo de 1 a 10 segundos, ou a 15, 20. Aí depende o tempo de uma chamada entre outras. Vocês viram aqui que foi praticamente quase instantâneo, levou 3, 4 segundos para cair a chamada, tá? Então eu já estou aqui com outro cliente, né? O mesmo script, mesma situação, mesma palitação. E aí você vai trabalhando aí o seu script de tabulação. Tá legal? Você tem alguma dúvida, ô Pedro? Não, cara, pra mim por enquanto tá bem tranquilo. Tá legal? Então terminou de palitar. O que eu aconselho aqui, tá legal? Se você se o operador vai entrar em alguma pausa e ele tá com o cliente, ele já pode clicar na opção pausa, porque senão o discador pode iniciar uma chamada para ele, tá? Então, mesmo com o cliente na linha, ele já sabe que ele vai sair, ele já pode deixar aqui. Eu vou almoçar assim que terminar esse atendimento. Ele deixa a pausa ativa, tá? Mas ó, pode observar que eu estou ainda em atendimento, tá? E aí, se você olhar na outra tela lá do, do sistema, dá para ver que ele vai estar em atendimento, tá legal? Aí eu vou compartilhar aqui com o Pedro a outra tela, tá, Pedro? Você pode ver, ó, mesmo dando pausa lá, eu continuo fazendo meu atendimento, porque eu sei que depois dessa ligação eu vou sair para o almoço, tá? Ah, Aí outra coisa que eu quero compartilhar é o painelzinho, tá? Então aqui nesse painelzinho você consegue ver quantos agentes estão logados. No momento eu tenho um cara logado, né, que sou eu. Ah, eu estou ocupado, né? Eu já fiz 7 ligações hoje nesse número. A última ligação tinha sido há 3 minutos. Tá? Então eu consigo ter uma visão geral aí consolidada, né? Aqui é onde vai surgir aquele outro painel que eu falei para você, Pedro, que a gente vai ter todas as métricas de TMA, TMO, quanto tempo em pausa do dia, entre outros. Então a gente está criando um relatório bem legal aí.
Quando eu clico da consolidada, eu tenho uma visão geral da minha operação. Então eu sei que teve 7 atendimentos hoje. O nível de serviço foi 86% porque eu perdi cliente na fila, tá? Porque estava agressivo demais o discador. Então eu fiz mais de uma chamada e como atendeu dois, o MENI é bom, né? São os números nossos. Então acabou tendo 2 atendimentos e eu acabei perdendo o cliente. Então eu consigo ter essa visão para falar, pô, meu, lembra quando a gente configurou lá 0? Então quer dizer que está tendo muita descagem. Geralmente a gente pega a quantidade de operador, né, que a gente tem aqui disponível para falar e multiplica por 2, por 3, né? Então a gente faz essa conta e coloca lá. E no caso, como ali está à vontade, às vezes ele pode demorar para entender o cálculo do preditivo. Mas às vezes ele faz certinho. Quando a gente estava fazendo o teste de URA, por exemplo, de caixa postal hoje, ele começou a entender que uma chamada ficava 5 segundos. E aí, com 5 segundos, ele já estava fazendo outra, né? Então foi bem interessante. Ele falou, ai, o discadorzão já, o preditivo já está querendo tomar conta aqui. Então, a partir do momento que eu desligar a minha chamada, olha que bacana. Vou mostrar para vocês aqui a tela do operador. Eu venho aqui, ó. Eu lembro que eu cliquei em pausa. Eu vou dar um desligar. Automaticamente ele entrou em pausa. Já ficou a telinha vermelha, pausa almoço. E aí ele vai contar. Aqui ele já mostra o operador, ó, filhão, quanto tempo você já ficou de pausa hoje, tá vendo? Então é bem legal, porque o operador ele não tem como falar que ele não tem ciência de quanto tempo ele ficou parado em pausa. Aí ele soma todas as pausas, tá bom? Agora eu volto para a tela do, do supervisor, porque daí a gente vai bater um pouquinho os relatórios, né, em relação à operação. Essa parte de atendimento tá bem tranquila para você, né, Pedro? Tá bem, Que é mais do bem de mesmo, né? fácil manuseio, é. Então, legal. Voltamos aqui para a tela. Então, eu tô lá com o meu operador em pausa. Aqui são as partes de relatório. Então, a gente tem ó, o relatório de pausa, ligação, por hora, por agente, login, logout, informação do agente, monitoramento. E esse que eu tô aqui, que é o monitoramento de campanhas. Esse monitoramento de campanhas, ele nada mais é que o espelho do mailing. Então, olha que legal, ó. Eu tive carregado 3, eu completei 2 ligações. Aí, essa não atendida aqui foi caixa postal. Então eu dei caixa postal, vocês viram que não bateu caixa postal na PA. Então o discador fez essas ligações, tá? Ó, o tempo médio de duração da chamada foi de 4 minutos e 9, porque eu fiquei em 2 ligações, e a maior chamada aqui foi de 4,16. Então você consegue ter uma noção como que tá o TMA médio da operação aqui, só para esse simples relatório aqui de amostragem, tá? Aí é legal, cara, quando você tem números aqui, por exemplo, chamada não completar, abandonada, tudo isso aqui ele vai rediscando para ver se ele consegue zerar quando você dá as voltas no mailing, né? Então você tem uma noção de quanto registro falta ainda para discar. E quando a campanha termina, automaticamente o discador vem aqui na campanha e ele coloca essa campanha aqui como finalizada, tá bom? Aí ele muda esse status de ativa para finalizada. No caso aqui ela ainda continua ativa. Então voltando lá para relatório, ó, relatório de pausa. Esse aqui é uma das partes mais importantes. Aqui ele mostra todos os operadores. Então ele faz um consolidadão, tá? Então você consegue ter uma visão geral de todo mundo. E aqui está o nosso operador DeltaVox. Então ele ficou aqui, ó, de pausa produtiva 4 horas e 27. Ele ficou de improdutiva 4 e 17. Ele ficou de pausa feedback 31 minutos. Ele ficou de pausa almoço 5 e 25 e pausa 10, 9 minutos e 5, totalizando 5 horas e 30 minutos aqui, ó, de pausa. Ah, mas pô, cara, se tiver todo mundo aqui, ele vai somar o tempo de todo mundo. E aí você vai falar, pô, como é que eu olho? Você vai olhar aqui no total, ou você vem aqui nos filtros, né, e você pode filtrar qual o melhor formato para ver, dia, encontrar, aí ele dá essa separada, tá? Detalhes de ligação. Aqui vocês vão ver as ligações que estavam acontecendo. Ó, essa aqui foi a última que a gente fez de 4 minutos. Você vê que é uma chamada de sucesso.
e você pode fazer o download dela aqui nesse momento, tá? Então você pode baixar ela. E ela vai ficar naquele outro relatório lá que eu mostrei no início. E aqui estão as chamadas curtas lá, que são aquelas duas que eu mostrei lá, que eu dei caixa postal. Então ela bateu, você viu que não caiu nem na PA. Tá legal? Ligação por hora. Esse aqui é um relatório bem bacana, porque você consegue medir o seu volume, quantas ligações estão saindo por hora, devido ao seu nível. Aqui tá zerado porque você tá com o filtro de entrada. Você tem que mudar para saída, porque é uma campanha outbound. Ó que legal. Então a gente fala aqui, ó, que às 9 horas rolou 3 chamadas hoje. Às 10 as 3 chamadas, às 11 saíram 11 chamadas, a meio-dia saiu 6, às 16 horas saíram 2, que é os testes que a gente acabou de fazer. Isso aqui é bom para você poder olhar o comportamento do seu time. Então você tem lá um monte de gente logada e aqui por fila, né? Então quantas são manual, quantas são do sistema. Então você pode ver que essa fila aqui, 9001, ela é preditiva, que são os dois descasos que a gente fez agora. Então você consegue ter uma noção de planejamento, saber quais horas você está entregando mais chamadas ativas para sua operação. Aí você pode olhar volume, cara logado, entre outros. Então esse relatório aqui eu acho bem importante, né? Relatórios por hora. Aí a gente vem aqui, ó, ligação por agente. Então você sabe que o operador aqui, ó, DeltaVox, ele fez 13 chamadas hoje. A duração foi de 21 minutos a chamada. A média foi de 1,37 e a chamada mais longa foi de 4,17. Então você sabe quantas chamadas totais cada um trabalhou hoje, tá legal? Aí outro relatório importante aqui, que é bem usado, é o login logout. Então aqui no login logout, olha que isso aqui é proposital, tá? Então você pega aqui, ó, como eu só tenho hoje dois operadores que eu loguei o 1001. Ele ficou logado por 30 minutos no sistema e depois deslogou, não logou mais. Mas o 1099 que eu estou utilizando, eu fiz vários deslogs. O que é isso? Eu saí do sistema várias vezes para mostrar para vocês. Falar, pô, cara, mas como é que eu vou fazer o total work desse cara aqui, né? Porque ele pegou 9 minutos aqui, 2 aqui, 30 aqui. Aí a gente vem aqui, a gente tem um filtro para aqui também para você poder colocar no detalhe ou geral. Você pega geral aqui, por exemplo, 1099, você consegue olhar só aquele cara que está fora da curva. Então você vem aqui e fala, pô, então esse cara ficou 33 minutos em chamada, de um tempo logado de 7,2. Então se somar tudo, ele ficou 7 horas logado no sistema, mas em chamada só 33 minutos, porque o resto ficou todo em pausa. Então ele te dá o total work trabalhado do cara. No sistema ele tava. Agora tá fazendo o quê? Tava em pausa. Naquele dashboard vai estar já consolidado essas informações uma do lado do outro, tá, Pedro? E aí você vai conseguir ver módulo a módulo qual foi o total work, quanto tempo o cara estava em pausa, para você entender o produtivo dele. Isso é legal. Formação do agente. Esse relatório aqui ele não está funcionando, não funciona. Ele é para fila receptiva. Como a gente não está trabalhando nada de receptivo, ele não vai ter informação, tá? Monitoramento dos agentes. Aqui você consegue ter um briefing, né, da sua operação. Então todo mundo que eu tenho cadastrado, todas as filas que eu tenho cadastrado e o que está acontecendo. Então o operador 1099, nesse momento ele está 10 minutos de pausa. E aqui eu consigo olhar o total de login, ó. Eu tenho 15 chamadas, ele está em pausa, tempo total de conversa 21 e tempo logado isso aqui. Então você consegue ter um briefing aqui de saber quantos caras estão logados, quantos estão em pausa nesse momento. E aí naquele dashboard a gente vai ter um consolidado para fazer uma fácil visualização de todos esses itens. Esses são os relatórios, cara, que dá para você poder fazer gestão aí, para poder extrair quanto o cara trabalhou, quanto ele falou por dia. Tá legal? Ô, Bicudo, o Oi. board você sabe quando fica pronto, mais ou menos? Cara, o board é para sair. Acho que sai até o meio do mês, mais ou menos uns 15 dias, já deve sair, já tá andando já. Fechou. Então, basicamente é isso, cara. Aí existe esse relatório aqui que dá para você olhar, ele é um dashboard. Então você consegue ver os caras logados, se eles estão em pausa ou não. Então, na hora que tiver todo mundo, você pode ver que os
Inativos ele nem aparece. A visão geral, você tem as filas. Quando você vem na fila, se ela é receptiva ou ativa. Aqui, por que eu tenho duas filas? Porque eu tenho a chamada manual e eu tenho a chamada preditivo. Se eu tiver sem a campanha manual, você vai ter uma só. Aqui o cara tá logado em duas filas diferentes. Se tiver receptiva, teria mais uma. E aqui você pode fazer o espiar, o sussurrar, o conferência ou deslogar o cara. Então você tá querendo saber que o cara tá falando no telefone, você clica no espiar, aí ele pede para você colocar o seu ramal, o meu é esse ramal aqui, eu dou um spy, aí ele já consegue ouvir o que o cara tá falando sem você participar da conversa.